Tudo bem com vocês? E a chuva? Como é que tá? Eu tava com medo dessa com um pau aqui na internet, mas tá tudo ok. Vamos lá. Antes de começar, eu queria dar algumas notícias. Semana que vem, acho que tudo que é canto aqui. Antes de começar, né, dar um aviso. Semana que vem, a gente vai ter uma live. Eu acho que, acho não, na aula de desenho. Eu explico mais com calma na aula de desenho manual. Com um colega meu que ele é ilustrador lá no Canadá, está fazendo, ele trabalha com ilustração, né, digital. Eu já gravei algumas coisas com ele e semana que vem vou liberar os vídeos e na próxima quinta a gente vai ter essa conversa. Mas aí eu especifico mais na aula de desenho manual, tá bom? Aí semana que vem já tem esse compromisso. Pronto, consegui falar com ele e eu quero ver se ele tem os professores dele que trabalham para Marvel, trabalham para Disney, tem até com quem tem um pouquinho de Instagram, que é Frank Ho, que é um canadense, mas trabalha para Marvel. Aí eu vou ver se eu consigo falar com esse cara. Como que ele fala inglês, né? E fica meio, acho meio cabuloso essas traduções simultâneas. Posso gravar e depois botar umas legendazinhas, a gente vê como é que faz. Tá bom? Mas vamos começar o roteiro, que a gente tem muito trabalho hoje. Vocês chegaram a fazer né, a elaboração dos personagens? Sim. Deixa eu só abrir aqui. Eu estou abrindo aqui o sala de aula só um momentinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar primeiro a aula da gente e depois a gente vê o que vocês produziram, certo? De personagem. Para a gente não ficar feito aquela outra vez que terminei não tendo tempo para trabalhar, ok? Pessoal, se o som estiver ruim, me avise, tá bom? Aqui tá meio cabuloso. Tá chovendo muito. Então, veja, nossa aula de hoje, a gente vai entrar já na criação do que a gente chama de modelo narrativo, certo? Tem uma palavra em inglês, né, quem me conhece sabe que apesar de falar inglês, detesto essas não traduções de palavras inglesas, né, que a gente tem em português, né, que é chamada storytelling. Vocês vão ouvir muito essa palavra em publicidade, em propaganda e marketing. Storytelling, na realidade, é condição de narrativa, certo? Eu acho bem mais apropriado do que storytelling, né? Que é contar história em inglês, né? Ou contar história em inglês, certo? Então a gente vai ver hoje essa construção da narrativa, certo? Então a primeira coisa que a gente vai ver é essa criação da sinopse, que na realidade a sinopse é como você vende o produto, como você vende a sua história, a sua narrativa, né? Em vez de história, agora eu vou usar o termo narrativa, como você vende sua narrativa para o cliente, certo? Então, para mim, a sinopse ela tem uma importância muito grande porque ela vai definir o seu produto, né, o que você vai vender, ela vai definir os pontos-chave da sua história, ela já vai direcionar, né, como você tem uma visão genérica, no plano geral,
da tua narrativa, e, por fim, você tem nas mãos, né, o começo, o meio e o fim do que você vai contar. Não necessariamente nessa ordem, né, mas você tem assim a história na mão. O tamanho da sinopse ela vai variar muito. A sinopse ela pode ter uma página, ou como a gente vai trabalhar aqui, ela vai ter um parágrafo, 2 parágrafos no máximo, como você pode ter uma sinopse de 75 páginas. Certo? Aí vai depender do nível de detalhamento que você vai querer nessa sinopse. Certo? Mas, normalmente, a sinopse, no primeiro momento, é como se fosse um esboço. Quando a gente vai desenhar, a gente faz o esboço para saber o que é que quer, a sinopse mais ou menos é isso. Certo? Ela é que, vamos dizer, guia a narrativa. Ela guia o que a gente vai querer da narrativa. Então, na narrativa, da sinopse, eu vou saber quais são os pontos-chave, né, que a gente vai ver, quais são os pontos da curva dramática que nós vamos ter. Nós vamos ter a base para fazer o storyboard, nós vamos ter a base para fazer os pontos, né, a marcação do roteiro. Então, a sinopse, para mim, é a grande... É o núcleo, né, é a introdução, é o caroço do angu de qualquer narrativa. Certo? Então, para a criação da sinopse, eu vou precisar de 3 elementos que eu já tenho falado aqui nele bem muito. Né? Os personagens, que a gente, né, trabalhou na construção deles, então definir quais são os personagens, né, qual a função dele na história, para que precisa aquela história, né, porque ele está ali. Né? Tem uma regra aristotélica que diz que se um objeto não tem que estar ali, ele não deve estar ali. Parece uma coisa meio redundante. Na realidade é o seguinte: se um objeto para estar em cena, um desenho para estar ali, né, uma cena para estar ali, ela tem que ter uma função narrativa. Você já tem que estar ali para alguma coisa, mesmo que não seja para nada. Tem um filme de Ingmar Bergman, vou escrevendo aí, gente, por favor. Se não me engano, é, né, o Cavaleiro e a Morte, que tem 30 segundos da tela preta no cinema. Né? E, assim, são 30 segundos mais longo do cinema, porque o pessoal fica vaiando, fica xingando. Imagina, 30 segundos. Então, esse espaço que ele deu ali tem um significado. Então, se tem um significado, ok. Mas também, se não tem significado, não coloque. Não tem... se uma pistola, né, se uma arma está ali, ela tem que ser atirada. Certo? Mas eu quero botar a arma como decoração. Então, tem que ficar claro que aquilo ali é decoração, é uma tira. Estão compreendendo? Então, nós temos os personagens, eles têm que ter uma função, eles têm que estar ali para alguma coisa, então, aleatoriamente. Nós temos um espaço-tempo, que é onde a história se localiza. Né? Esse espaço-tempo pode ser hoje, amanhã, pode ser 1920, pode ser, sei lá, Castelo Mal-Assombrado na Transilvânia. Necessariamente eu não preciso dizer o tempo e o espaço, mas tem que haver uma localização. Né? Tem história que não tem temporalidade. Você pegar um Game of Thrones, ele não tem uma temporalidade. Certo? Deixa eu ver, acho que o Senhor dos Anéis também não tem temporalidade. Alguns não, eu acho que aquele Maze Runner tem, né? Um futuro, né? Algo mais localizado. Mas eu não sei se eu tiver errado aí, coloquem aí, certo? Mas eu creio que não há essa temporalidade. Outros não, né? Tá seguindo uma série que é o Levante de Páscoa. Então, é um período da história irlandesa que vai do final da Primeira Guerra, do meio da Primeira Guerra até 1930, por aí. Então, uma localização temporal e espacial. Certo? Isso é o cenário. Né? Onde é que esse personagem vai passear? Né? Onde é que ele vai brincar? E o terceiro ponto, que é a relação entre os personagens e os cenários, que é a ação. A ação é a narrativa propriamente dita. A ação é o que conta a história. A ação é os personagens se interligando. Né? A ação é o cenário agindo nas pessoas. Aí o cenário pode
atingir as pessoas, lógico, certo? Vamos dizer que vocês vão, daqui a um tempo, construir uma história baseada na experiência de vocês. Esse período da pandemia, ele influencia muito a ação do personagem. Compreendendo? Quer dizer, o próprio meio, ele, de certa forma, vai agir, ele vai interferir, mas não unicamente. Porque você vai precisar dos personagens interagindo entre si. Ou, tipo, né, quando a natureza, né, o próprio cenário se torna o personagem. Me veio na cabeça aqui o filme Tom Hanks, O Náufrago. Por mais que ele tenha criado lá, né, o seu Wilson, mas os dois personagens são o náufrago e a ilha. Né? O espaço, né, a natureza ali como um personagem e o náufrago como outro personagem, um como protagonista e outro como antagonista. Estão compreendendo? Então, assim, cabe vocês a ter esse cabedal de informação, ler muito, para ver, ó, o cara usou né, essa narrativa aqui, ele usou esse efeito, né, ele usou essa sacada, entendeu? Eu estou vendo uma série agora que é da Netflix, isso aqui é Júpiter, me faltou o que parece, me faltou o primeiro nome. Esquadrão Júpiter, não, outra coisa. Legado Júpiter. E para variar é sobre super-heróis. O Legado de Júpiter. Pronto, para mim tá me devendo alguma coisa. Certo? Gostei muito, sem dar spoiler, mas tem uma cena lá que me pegou, como diz uma crítica, chamada Isabela Boscovis, que é a crítica da Veja. Quem quiser procurá-la no YouTube, é bem legal. Pra vocês entenderem como é que ela analisa o filme, entendeu? É bem interessante. Não que o que ela está dizendo vai corresponder ao filme, mas como ela constrói a narrativa sobre a narrativa, ou seja, a explicação sobre a narrativa. É Isabela Boscovis, o V mudo, né? VS. Enfim, vale a pena. Então, tem uma cena que me pegou, assim, que, né, agora vai. Mas acabou a primeira temporada, eu ainda fiquei com... Eles vão ter que explicar isso aqui, tá entendendo? Eles vão ter que dizer como isso aqui chegou a esse ponto, como isso chegou aqui, beleza? Então, isso é a ação, né? É a história, é a narrativa, né? Como o negócio vai desenvolver. Então, a sinopse, vocês vão ter que escrever em um parágrafo, definir esses três elementos. Onde ocorre, né? Quando ocorre, quem está nesse espaço, né? Quais pessoas, né? Quais entidades estão nesse espaço, e quais são as relações entre eles. Certo? E aí começa a narrativa. Como você vai construir essa narrativa, a gente está usando o elemento, né, a face do herói, né, o herói de mil faces, né, a jornada, né, aquele que aceita a aventura. Pode ter outro, tem vários. Né? Então, veja, eu peguei uma citação aqui de Sidefield, Manual do Roteiro, vou passar para você, eu tenho ele PDF. O fundamento do texto cinematográfico. Ele diz, o roteiro é como um substantivo. É sobre uma pessoa ou pessoas, lugar ou lugares, vivendo uma coisa. Uma pessoa ou pessoas são os personagens. Né? Lugares ou lugares, o cenário, né? O tempo e espaço. Vivendo sua coisa, a ação. Então, todos os roteiros cumprem essa premissa básica. A pessoa é o personagem e vive sua coisa, e viver sua coisa é a ação. Então, assim, parece bem simples, né? Você vai contar uma história. Certa vez chegaram para um cineasta chamado Jean-Luc Godard, né, e perguntaram para ele o que é cinema, né? Ele disse, olha, é uma coisa que tem começo, meio e fim, mas não necessariamente nessa ordem. Vou contar uma história. E aí tem, né, o que vocês encontram em inglês, mas eu prefiro o termo em português, né, que é o storyline, mas em português chama de curva dramática. Eu acho mais condizente. Mas você vai encontrar muito storyline. Storyline, claramente, é o quê? É a linha da narrativa, né? A linha do conto, né? A linha
da historinha. Que é o quê? Começa aqui, né, ganha sobe aqui, né, o tom, como se fosse uma música, né, como se fosse uma onda. E aí chega no clímax, chegou no clímax, resolveu, quando resolveu, ela cai. Certo? Embora, assim, tem filmes, né, tá vindo na minha cabeça uma novela, de uns 10 anos atrás, mais tempo, que ela, de certa forma, ela mudou um pouco a visão sobre novelas da Globo, que é A Favorita, eu ia falar. Que, assim, teve umas 4 curvas dramáticas. Quando você achava que tinha solucionado o problema, aparecia outro problema, outro problema, outro problema, até chegar, tinha que terminar a novela, né? E aí acabaram, né, na 4ª curva dramática. Então não foi uma coisa linear, né? Começo, meio fim. Começava e chegava, resolvia, aí vinha outro problema. E aí foi se contando. Logicamente que um roteiro desse, né, e o sistema da Globo não é unificar em uma pessoa, você tem um roteirista, né, que é o escritor de novela, que antigamente chamava-se redator, né, hoje é que se usa o termo roteirista. E a storyline a curva dramática é justamente isso. Vamos pegar um exemplo da Jornada do Herói. O cara está sentado em casa, vendo televisão, aí dá um problema. O primeiro ponto, né? Aqui ele encontra um chamado. Aí vai para a aventura, né? Encontra os amigos, depois encontra o vilão, tem as provas, né? Tem que morrer, né? Ou tem que passar, né? Tem que ultrapassar o limite. Ultrapassando o limite, ele soluciona, encontra a recompensa, encontra o elixir e aí volta para a sua casa. Então vejo que é essa curva, né? A gente chama curva dramática, né? Ela é feita uma onda. No cinema, não sei se vai dar tempo da gente trabalhar com isso, mas vocês vão ver com Carol, né? Principalmente na linha soviética, tem um cara chamado Eisenstein, e vocês escutam também com Eisenstein, tá na mesma, mas ele é russo, então o nome é Eisenstein. Que ele criou o processo de montagem baseado na música. Né? Ele tem uma montagem que é tonal. Né? O tom da música dá o tom da história. Enfim, tem várias maneiras de se trabalhar essa curva dramática. A gente vai trabalhar com coisa mais simples, que é na elaboração da sinopse e na elaboração dos storyboards. Né? Então, a sinopse, né, o storyline, é o rascunho do roteiro. Eu acho que a sinopse é mais ainda do que o rascunho do roteiro, certo? É como eu disse, é você botar ali, ó, a história é essa. O cara veio, morreu, não sei o que, pô, acabou. Até o pessoal tem muito medo da sinopse, que dá muito spoiler. Né? Mas, de qualquer forma, você pode dizer, ó, aqui ele morre, aqui ele ressuscita. Então, o que é que tem, como é que seria uma sinopse? Né? A sinopse seria uma introdução. Ou seja, quando você vai escrever um texto, uma redação, eu aprendi isso com um professor meu de português, sem mais nunca, o Gaudêncio. E só, você contar uma história escrita, você precisa de 3 elementos: introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, você diz tudo. Né? Você conta toda a história. No desenvolvimento, você vai ampliando, né? Você vai descompactando essa introdução. E na conclusão, você diz, ó, como eu falei antes, aconteceu isso. Então, a sinopse é essa introdução. O roteiro é esse desenvolvimento, né? Como é que essa história vai ser contada. E a conclusão é como se resolve o problema. Como eu falei antes, como eu tinha contado antes, acontece isso aqui. Beleza? Então, a sinopse, ela deve ter um texto claro e fluente. Ela tem que ser clara, ela não tem que ser poética, ela tem que ser, né, ó, vai acontecer isso, vai acontecer assim, 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 pô, acabou a história. É objetiva, mas deve ser escrita de forma interessante, vendedora, sedutora. Lembre-se que a sinopse, você vai, está com um roteiro de quadrinhos e você quer chamar um cara para fazer o seu desenho, ou mostrar para uma editora. Né? Então você vai lá, só, a história é essa aqui. Tem interesse? Né? Como é uma representação primária do roteiro, já deve se identificar 3 atos narrativos fundamentais na sinopse: a apresentação,
desenvolvimento e solução. Ou seja, introdução, desenvolvimento e a solução do problema. Então, isso aí é básico para qualquer texto escrito. Né? Qualquer coisa que você vai fazer, introdução, desenvolvimento, conclusão. Um bilhete tem que seguir essa construção. A fonte que eu peguei depois eu passo para vocês. Está SlideShare, mas é um site que trabalha com roteiro de cinema. E está aí, eu acho que você clicando, você chega lá no site. É bem interessante. Então, apesar do princípio da sinopse ser a síntese, é necessário que ela contenha 4 elementos. Novamente, a redundância que eu já falei aqui. Temporalidade, quando, a época, né? Localização, onde se passa. Vejo que temporalidade e localização eu coloco uma categoria única, que é cenário, né? Tempo e espaço. Percurso da ação, né? Os acontecimentos interligados e o desfecho, né? A conclusão do filme, da narrativa. Certo? Então, persigam sempre essa... Coloca assim, feito um esqueminha, né? Tempo, espaço, ação, né? O percurso dos personagens e conclusão, desfecho, finalização. E aí vem uma coisa que ele vem antes da sinopse, mas ele tem uma importância, não digo mínima, mas assim, ele é a fagulha, que eu chamo de argumento. Né? Quando vocês pegam um pouquinho a revista da Marvel, né, tem lá assim, argumento, roteiro, desenho. Né? O modelo Marvel, ele também da DC, o modelo norte-americano, ele é muito fordista, vamos dizer assim. Ele, né, separa muito as atividades. Daí né, a influência que eles têm e, de certa forma, como eles simplificaram algo que era muito personalista. Certo? Então, o que é argumento? Certo? O argumento é em que eu me baseio na minha história. Então, por exemplo, pode ser uma frase, pode ser uma história mesmo, pode ser um caos, um ditado, uma música, um livro. De onde foi tirado a ideia para contar essa história? Quando você vê lá no Oscar, né, você tem 2 tipos de roteiros. Ele chama roteiro adaptado e roteiro original. O roteiro original é que o cara fez a história para aquela narrativa, para aquele filme. Né? Aquele filme. Já o roteiro adaptado ele se baseou em alguma coisa. Então, O Senhor dos Anéis é baseado em um livro. O que mais? Maze Runner é baseado em um livro. Outro você pode se basear não em um livro, mas na vida da pessoa. Aí ele deixa de ser um adaptado, passa a ser escrito pelo próprio roteirista. Pronto, eu vi agora um filme sobre a história de Van Gogh. Né? E lembre-se sempre, gente, mesmo numa biografia, que você está vendo ali é um recorte, né? É uma opinião, é um retalho da vida do cara. Você não vai conseguir contar uma história, né? Uma narrativa em 2 horas, em 40 páginas de quadrinhos. Tem um livro chamado Em Busca do Tempo Perdido. Esse livro tem quase 3.000 páginas. Você fazer um filme com ele vai ser uma saga, né? Fazendo 10 filmes, né? Então, é um recorte, né? É uma visão. Por isso que, às vezes, a gente lê o livro e, quando vai ver o filme, não bate né? Fica aquela lenda, né, de que o filme é pior que o livro, né? O livro é sempre melhor. Eu digo que é lenda porque são duas narrativas, são 2 representações totalmente diferentes. Certo? Então, não tem como comparar. Como se comparar quadrinhos com cinema. Não tem comparação. Tem afinidades, tem semelhança, tem simetrias, mas a comparação fica aí. São 2 linguagens análogas, ou seja, parecidas, mas com
algumas particularidades que diferenciam elas. Beleza? Já a sinopse é o resumo das ações básicas dos personagens. A sinopse está muito ligada aqui, ó. Essa curvinha dramática que a gente faz. Uma linha mesmo, né? Aconteceu isso, 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 isso. Você vai demarcando os pontos-chave do filme. Isso já acontece muito, né? Comigo não, todo mundo. Né? Tem hora que chega hora no filme que fica uma encheção de linguiça que você vai lá e acelera, né? Você tá de saco cheio daqui, blá, blá, blá. Né? Cadê? Quero que o cara morra logo, quero tiro, quero bomba. Pronto, acelera. Por quê? Você vê que aquele recorte está demorando muito ali. Se não tem uma função, não precisa. Né? Ou às vezes ao contrário, às vezes você precisa de um tempo maior para explicar uma coisa e fica por isso mesmo. Né? Então, a sinopse é o resumo das ações básicas dos personagens, das personagens, no tempo e espaço. O que a gente já viu, né? Personagem, ação, tempo e espaço. Temporalidade, localidade, relações entre personagens e o tempo, né? A localização. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós construímos, né? Vocês construíram 4 personagens que eu pedi na aula passada. E eu quero que vocês bolem, certo? Uma história com esses personagens, certo? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é qual é o meu argumento? Né? De onde eu tirei essa história? Certo? E por mais que você diga, não, essa história me saiu da cabeça, então, certamente, certo? Você se baseou, é baseado em tal livro. Pode ser totalmente diferente, mas como eu me baseei em tal livro, eu me baseei em tal história, em tal personagem, em tal mangá, em tal quadrinho, sei lá, tal livro, certo? E fazer essa sinopse. Contar o começo, meio e fim, mais sucinto possível para vender para mim, certo? Então vamos lá, atividade e já as dúvidas de vocês. Deixa eu passar aqui para. E aí, pessoal, alguma dúvida? Deixa eu abrir já o. Não, você não fizeram os 4 personagens na aula passada? Pronto. Vocês vão criar uma sinopse com esses 4 personagens. Mas entendo, vejam, vocês não precisam realmente falar do personagem em si. Lógico que sim, você vai criar personagem de universo diferente. Na história, esses personagens vão ter que estar interligados. Não, mas bem, veja, esses universos, eles estão paralelos entre si, eles têm alguma correlação ou não? Então você criou eles. É porque, sim, estou lendo. Certo, você tinha na cabeça. E por que eles não se relacionavam entre si?
Bruno tá aí, tá? Pronto, vamos lá. Assim, acho que não ficou claro quando eu falei, porque, assim, quando você cria o personagem, você está criando esse personagem. Não, realmente eu acho que eu não especifiquei. Enfim, relaxa. Vamos ver aqui os personagens. Cadê Bruno? Explica aí seus personagens. Não, abre o áudio, Bruno, senão não vou conseguir ler, não. Oi, tá ouvindo, professor? Sim, vamos lá. Pronto. Então foi uma inspiração até que aleatória, né? Eu saí pegando assim uma referência de vários seriados diferentes, mas essa ideia assim de colocar três protagonistas meninas foi um negócio bem três espiãs demais, sabe? Essas coisas, meninas superpoderosas, entendeu? E coloquei junto, né? Das três, coloquei também um menino, no caso um homem, né? 22 anos, para ser meio que o. Não sei, não seria meio que um Muito machista caso essa romântico. profissão, né? Mas é mais ou menos isso. Certo. Então são três meninas e. Eles têm relação entre si ou não? Tem, as três são amigas. Certo. E o cara é o quê? Tá de Boreste. É, Certo. Qual é o universo deles? o universo ainda não pensei. Certo, ok. Não, acho que já está me dando uma saída aqui para elaborar. Pronto, veja só, comece a pensar, né? Como acho que foi Luísa que falou aqui, não sei. Estou sem ver aqui o chat. Mas assim, a gente vai elaborar agora o argumento e a narrativa, certo? E a sinopse. Então, comece a pensar já, a definir o universo. Vamos dizer, não, mas meus personagens não têm nada a ver entre si. Então, agora a gente vai contar uma história com eles. A gente vai contar uma história com eles. Você pode escolher um, certo? Para contar a história. A história dessa aqui, Kimberly. Mas tem que colocar no universo dela os outros personagens. O que é que os outros personagens têm a ver com o universo dela? Certo? Se não tem, tem que ficar especificado. Ela é do universo A, ele é do universo B. Não vão se encontrar nunca. Certo? Então, deixa eu ver aqui, personagem. Tem algum poder, não, né? Não, tem não. Certo. Vou puxar aqui agora. Carolina, tá aí? Estou, professor. Vamos lá. Ai, que vergonha. Vocês querem ser roteirista, tem vergonha de falar das coisas, eu, hein? Uma coisa são seus personagens. Eu fiz 4 personagens com histórias bem diferentes. Aí, o primeiro que eu criei foi um personagem a gênero, que ele tem uma máquina do tempo e ele perdeu a esposa e ele está tentando voltar no tempo para recuperar ela. E aí, a característica dele, comportamento, principalmente, é que ele é meio depressivo e boêmio. Certo. Isso aí que você escreveu na direita é o quê? Já É o comportamento e temperamento. Certo.
mas acho que já teve já um pouco de narrativa. Com certeza. A segunda. O senhor disse que podia criar outros animais, aí eu criei uma baleia Certo. que ela tem o poder de encantar os outros animais do mar para proteger eles da ameaça do oceano, de lixo e de pesca. Aí ela é tipo uma baleia ambientalista. Aí eu criei Samela, que é uma pilota, que foi a primeira pilota do país dela. E ela tem o poder que ela ganhou uma capa invisível do avô dela, que protege ela de se machucar. E quando ela tá com a capa, ela é indestrutível. E fiz Fran, que está embaixo. Sim. Que é o poder dela é de ser cupida, ela tem um arco e flecha e ela apaixona as pessoas. E aí eu botei ela como uma rasta da cidade que participa de roda de rap e é cupida ao mesmo tempo. Massa. Deixa eu ver. Deixa eu dar um pulinho agora para cá. Fernanda, tá aí? Tô sim, professor. Também baixou, Fernanda. Tô sim. Tá escutando? Agora tô. Pode falar. Os 4 personagens eu criei, assim, basicamente num perfil comum de pessoas. Eu não criei super-heróis. Eu pensei Não, ok, na... tranquilo. Eu pensei em questão de problemas sociais, é, problemas de interação. Eu criei 2 personagens femininas e 2 masculinos. Botei um de terceira idade, que era para diversificar essa interação, mas aí eu não criei eles pensando em conjunto, como o senhor tinha falado agora, que queria criar uma sinopse com os 4, mas aí eu estava pensando que, devido ao fato de eu ter pensado num mesmo contexto de problema social, acho que dá para associar. Com certeza. Mas, assim, isso é o de menos, entendeu? Uhum. Quando você começa a pensar nos personagens, mesmo que eles sejam diferentes, você pode já imaginar uma correlação. É aquilo que eu falei. Sempre que você cria um personagem, os personagens, certo? Uhum. Eles têm que ter uma relação entre si. Senão são histórias diferentes, entendeu? Eu sei. Legal. Fernanda vem. Volta aí. Aí, João. Aí, João. Karina. Karina tá aí? Não, pessoal, fala aí que aí aparece aqui. Tá? Aparece aqui para mim. Karina tá aí? Maria Sabrina, está? Estou. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá.
Para construir esses 4 personagens, eu parti dos poderes que eu gosto de ver em heróis. Aí, a partir com isso, eu fui desenvolvendo autorreferências que também eu acho interessante, singularidades também. Foi mais do meu ponto de vista. Certo. Você imaginou algum universo ou fez com algum? Sim, imaginei. Eu já quis juntar eles 4 já, tendo uma relação. Qual é a relação entre eles? Os três primeiros seria contra o quarto. Os 3 primeiros seriam os heróis e o quarto ele se mostraria um vilão ao longo do desenvolvimento. E alguma técnica para criar o nome ou não? Rajada, já imagino, mas... Ou não? Aleatório. Aleatório. Também é uma relação com os poderes. Esse para-aula tem alguma coisa a ver com a sala de aula, não, né? Deixa eu ver aqui. Com o quê? Para-aula. Não é para-aula, é porque tem relação com o poder dela, que é palavra em catalão. Ah, sim. Era para-aula, alguma coisa assim. Não. Maria Gabriela está aí. Ficou legal, Maria. Obrigada. Maria Gabriela está aí? Estou aqui. Maria... Oba, vamos lá. Já está aberto o seu, vá. Eu pensei eles no mesmo universo. Ontem eu estava pensando num pouco do que seria a história. Então, seria tipo um meio que colegial. Todos eles estão reunidos no ensino médio. A primeira é a Dorothy, que já está no 3º ano do ensino médio. A Angel, que está no 2º. O Mike está no 1º e o último, que é o Phil, também está no 1º. E, na verdade, eu pensei todos eles como heróis. Só o Phil que seria meio que o vilão, que tem uma parte que especifica que ele quer sempre o bem dos amigos. E eles acabam meio que encontrando esses colares e vai aparecendo inimigos atrás desses colares que eles usam, porque são eles que dão os superpoderes a eles. Então ele meio que se torna o vilão da história para proteger os amigos. Tipo, comprando capangas, os caras que estão atrás deles, ele conversa antes para não machucar eles. Eu pensei nesse Ele é o tipo vilão. de história. Uhum. Paloma tá aí? Tô sim. Vamos lá. Bom, todos os personagens, eles estão assim, eles se relacionam. Não está especificado aí, mas 2 deles são irmãos. Que é esse primeiro, Norman, e o outro é... Esqueci o outro. Mas enfim, Daniel? 2 deles são irmãos. Não, o que tá embaixo. Esse aqui. Pelo nome, né? Sim, Benjamin. esse mesmo. Os 2 são irmãos. E a ferramenta que eles usam é a mesma ferramenta. É tipo um microchip implantado pelo pai deles, que meio que desenvolveu o cérebro deles, tipo, de forma que eles conseguem captar
informações psíquicas de outras pessoas. Mas esse chip desenvolveu de forma oposta o cérebro dos dois. Enquanto Norman consegue captar de forma clara e consegue controlar esse microchip, Benjamin não consegue. Na verdade, esse microchip deixa Benjamin, como é que eu posso dizer, confuso em relação aos próprios pensamentos. Ele não consegue decifrar o que ele está pensando. Então, isso torna a vida dele uma constante frustração. E ele meio que vai ser o vilão, mesmo não querendo ser o vilão, porque eu especifiquei na... Calma. Ela respira. Autorreferência. Nas características dele, que ele é uma pessoa calma e gosta de ficar com a mãe. Assim, calma entre aspas, né? Como eu falei, ele tá sempre confuso, sempre, sabe, nessa linha. Mas ele acaba sendo um vilão exatamente por isso, porque ele vai causar o conflito pro herói resolver. Mesmo que não, assim, não de propósito, entende? Entendi. E os outros personagens? Bruna Starr e Ariel. Pronto. Ariel, ela é nessa vibe mais... Como é que eu posso dizer? Ela, tipo, todos os personagens estudam na mesma escola. Mas eles não, assim... só dois deles são irmãos. Oi? Mas eles se relacionam entre si ou não? Não, só os dois irmãos. Ariel e Luna, elas estudam na mesma escola, mas assim, se veem, mas não se falam. A Ariel, ela tem o poder de... Como é que eu posso explicar? Ela tem o poder de abrir as pessoas. Como é que eu... Arrancar a verdade das pessoas. Que abrir é meio Jason. Ela tem esse poder de meio que... Porque ela é muito extrovertida, ela é muito alegre. Então, o poder dela é meio que exatamente isso, sabe? Pegar uma pessoa assim que tem dificuldade em se expressar mesmo. Enfim, isso aí que tá aí. Agora que você já colocou mais dois personagens que não estão aí. Ayla e Lia. É isso? Característica psicológica, autorreferência. Duas amigas, ou melhor, Ayla e Lia, são mais dois personagens que não estão descritos na tabela. Sim. Então, assim, quando você coloca o personagem, você vai ter que falar dele depois, entendeu? Certo. São essas duas aí. Então, no caso, eu vou ter que citar as duas na sinopse? Se for importante, sim. Sim, tá certo. Ou não, você pode dizer as amigas dela, depois você diz quem é. Tá certo. Entendeu? E a última personagem, que é Luna, ela tem uma conexão mais com a natureza. Esse é o poder dela. Ela consegue tirar a cura para todos os seres, independente se for humano, um ser vivo. Ela consegue curar esse ser vivo através da natureza, através da ligação que ela tem com a natureza. Entende? Entendi. E é isso. E eu sinto muito se ficou um pouco confusa, porque fiquei um pouco nervosa. Mas relaxa. Valeu. Deixa eu ver aqui mais um. Samia, está aí? É Samia ou Samia? É Samia, professor. Bom dia. Bom dia. Está sem acento, eu fico meio na dúvida. Não vai ter problema, não. Então, professor. Deixa eu abrir aqui. Tá certo. Tá falando, vá. Oi? Tá falando? Então, professor, eu basicamente, eu não imaginei um universo. Eu desenvolvi os heróis também um pouco de forma aleatória, com a inspiração de filmes e séries que eu vinha assistindo, mas não foi algo assim, que foi eu pensar no universo igual. Algo mais foi algo planejado. Não imaginou nenhuma relação entre eles, né? Isso. É bom que vai ficar, por exemplo, assim, quando for pedir para fazer a sinopse agora, e o argumento fica
Assim, vocês vão ver que não vai ser problema nenhum essa não relação. Muito pelo contrário. Sim, vai lá, diga lá. Personagem. Harry. Harry ele tem 23 anos, masculino. A qualidade dele ele é bondoso, o defeito explosivo. E com a ferramenta dele, ele é forte, extremamente forte, tem uma força incalculável. E a frase dele, lema seria: a maior força é a que vem dentro de você. E a segunda personagem é Mandy, tem 18 anos, feminino. A qualidade é confiante e o defeito rude. A ferramenta, ela é velocidade, ela é mais rápida do que a luz. E a frase lema dela seria: tudo passa por um piscar de olhos, inclusive eu. O terceiro personagem seria Peter, 30 anos, masculino. A qualidade é habilidoso, defeito inseguro. A ferramenta, ele desenvolveu uma máquina que apenas ele consegue controlar o tempo. E a frase lema dele seria: dizem que as superações vêm com o tempo. E a quarta é Claire, 23 anos, feminina. A qualidade atenta, defeito calculista. A ferramenta seria: consegue ficar invisível. E a frase lema é: você vê, mas não observa. Ótimo. Pronto, pessoal, eu peguei esses exemplos aqui, certo? Quem seguiu os exemplos tá de boa, porque a gente tem uma partezinha agora que a gente vai começar a escrever, ok? Alguma dúvida aqui do que o pessoal falou, que eu falei aqui? Pronto, então qual é a atividade da gente agora, certo? Então, a gente, 9h10, a gente vai ter, eu quero 5 minutos, certo? Para vocês definirem o argumento de vocês. Então, o que é o argumento de vocês? Em que minha história vai se basear? Então, como é um exercício, não... Vocês podem se basear em alguma coisa que vocês já imaginam, certo? Vocês podem imaginar em algo que está na cabeça de vocês, ou você pode inventar agora, certo? Então, o argumento é onde eu me baseio, em que eu me baseio para contar a minha história. Então, o argumento, ele é bem curto. Professor, Fala, Van. bom dia. Diga lá. Eu acabei entrando há pouco tempo agora na aula, porque minha internet estava um pouco ruim, tá chovendo muito aqui. Beleza. E eu acabei perdendo a primeira parte. Se eu pudesse explicar mais ou menos, eu ficaria O que a gente está vendo aqui grato. é o argumento e a sinopse. Eu não vou poder retroagir muito, Van, porque, assim, senão essa parte da atividade vai ficar um pouco quebrada. Mas eu vou explicar aqui, já você vai pegar a coisa, certo? Primeiro, então, o argumento. Em que minha história está baseada? Né? Pode ser uma frase, pode ser um livro, pode ser um filme que você viu. Pronto, a gente está dizendo, não, estou baseando em tal mangá, certo? Então, é uma coisa bem curta, é por isso que eu vou dar 5 minutos só para vocês fazerem, certo? Já a sinopse é vocês começarem a localizar no tempo e espaço os personagens que vocês escreveram. Não, mas meus universos são aleatórios, né? Não tem nada a ver. Aí que tá, o exercício vai ser, cria uma relação entre eles, mesmo que não tenha relação. Certo? Aí, como é criar uma relação como não tem relação? Explique que são 4 universos correndo paralelos. Né? 2 universos em um lugar, outro universo no outro. O que é importante da sinopse, certo? Que a gente vai levar um pouquinho mais de tempo, vou dar 15 minutos para vocês. A sinopse é o quê? É você demarcar quais são as partes da história. Começa assim, depois acontece tal coisa, depois acontece tal coisa, depois o personagem tal, né, começa a se destacar e chega a morte dele e termina a história. Ou seja, começo, meio e fim, demarcando os principais pontos da história. Então, a sinopse é aquela famosa contagem de história por criança pequena, né? Aí, né? O aí é aquela ligação, né? É a conexão entre o anterior e o depois.
Então, assim, percam menos tempo em detalhes e demarquem mais os pontos-chave da história, certo? Se ficar complicado com 4 personagens, escolham um personagem, certo? Escolham 2. Ou seja, não se atrelem muito a todos os personagens que vocês falaram. Vocês vão ter que se basear naqueles personagens. Se não todos, em alguns. Ok? Pode sim, sem problema. Tá vendo? Já arrumou uma solução, tá vendo isso? Então, o que é que você quer que eu quero que vocês atentem agora? Fazer o argumento. Então, o argumento de onde me baseei, não precisa ser muito grande, não. Certo? Foi no livro tal, está baseado em tal história, está baseado na vida de fulano de tal. Ok? O que eu quero que você se concentre é na sinopse. Na sinopse você pode fazer em vários atos. Ato 1, ato 2, ato 3. O herói sai, o herói chega, o herói cansa. Não tá herói não, tá personagem. O personagem chega em tal lugar, encontra com outro personagem, briga com outro personagem, chega um terceiro personagem, né? Ele morre, depois ressuscita e acaba a história. Então, o modelo para a sinopse, lembre-se sempre, né? É a localização, não nessa ordem, né? Mas vocês vão ter que apresentar quem são os personagens, como eles se relacionam, onde eles estão, quando eles estão e como a história se resolve. Né? Aquele modelozinho, introdução, desenvolvimento e conclusão. A sinopse é a introdução. É você contar tudo em 2 ou 3 parágrafos. E sempre demarcando os pontos-chave. Se tiver dificuldade em fazer um texto narrativo mais corrido, você pode fazer em tópicos. Tá, seria uma solução boa você botar em tópico. Acontece isso, certo? Como se fosse uma sequência de ações. Certo? E sempre se lembrando dessa coisa da história. Né? Onde está o personagem, o ato 1, né? Aparece o conflito, né? O pato, né? O desequilíbrio, ou a partida para a aventura, as provas que o cara tem que passar, né? A prova final, né? Que ele tem que superar, e aí a solução do problema e ele volta para casa. Então, o que é que eu quero da sinopse? A coisa mais sucinta possível, pode ser em tópicos, certo? E que eu, olhando a sinopse, eu entenda toda a história, o começo, o meio e o fim dela. Ok? Vocês têm 15 minutos para fazer. Alguma dúvida? E aí? Beleza? Então parem de enrolar e comecem a escrever. Vamos lá. Cadê? Eu estou aqui. Vou pegar um pouquinho d'água, tá certo? Volto já.
E aí, pessoal, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Faltam 3 minutinhos só. Vou aqui pegar meu chá, volto já. Viu? Um momentinho. E aí, pessoal, vamos lá. Vou escolher duas duas voluntárias para a gente ler aqui. E aí, alguém quer ler aí? Vamos, gente, tem pouco tempo. Tem pouco tempo ainda que a gente tem desenho manual ainda. Vamos lá. Então, Thalita já está aqui. Quem mais? Eu preciso de duas pessoas que acabaram. Thalita já está aqui no gatilho. Quem mais? Pronto, calma. Então, vamos lá. Thalita. Oi, bom dia. Cadê Thalita? E aí, Thalita, vamos lá? Eu fiz uma sinopse de uma saga que eu já li, eu não fiz nenhum dos personagens não. Aí eu vou ler, Certo. tá? Tá ok. É assim, Fanny é uma adolescente comum de Minas Gerais, apaixonada por cinema
dar até 5 estrelinhas nos filmes que assiste e trocar mensagem com os amigos. Um dia seu destino muda completamente, tendo que lidar entre um amor inusitado e um intercâmbio não roteirizado no filme da vida real. Certo. E aí, qual É uma sinopse. Eu certo. vou Aí, botar no chat. certo. O que é que ficou faltando na sinopse ainda? Que o que eu senti aqui. Como é que isso vai se resolver? Ela vai para o intercâmbio ou ela não... Ela vai ficar? Ela vai. Sim, aí você tem que colocar aí, tá vendo? Porque tendo que lidar entre um amor inusitado e um intercâmbio não roteirizado. Aí você tem que colocar aí na sinopse que ela vai para o intercâmbio, não é isso? Tá bom. Uhum. E depois? E depois que ela vai? Sim, ela deixou o amor aqui e aí? Ela Ela vai voltar. deixou no Brasil e foi fazer intercâmbio só de um ano. Só que isso Certo. meio que atrapalhou a viagem. Certo. Quando ela chega lá, ela não encontra ninguém, não. Encontra. Tá. Pode enrolar, vai contar logo essa história. Eu fico curioso agora pra saber o que vai acontecer com É pra ela. contar a história? Não, tá entendendo? Sim, A minha entendi. curiosidade é essa. O que é que vai acontecer? Né? O que é que ela vai fazer agora? O que é que vai dizer? Ou seja, ficou faltando o fecho do... Assim, não só o fecho, mas o desenrolar. Na sinopse, você entrega a história toda para a pessoa. Tá entendendo? Pensei que não podia, não. Não. Na sinopse, você não dá... você dá spoiler. Tá entendendo? Na sinopse, você diz, vai acontecer, ela vai... É porque eu perguntei, ela vai para o intercâmbio? Vai. Chegando no intercâmbio, vai conhecer lá, sei lá, Donovan. Aí se apaixona por Donovan, quer voltar, fica entre os dois. Aí o cara daqui vai para lá. Aí o cara daqui o serial killer, aí mata o cara lá. Aquela coisa. Pronto, Tá bom, resolver todo o problema. vou editar. Beleza? Não editar, assim, não é pormenorizar, mas colocar o que é que vai acontecer. Né? E qual é o desfecho? Ela volta ou não? Eu fiquei curioso. E aí? quando a gente tem que fazer de novo dos nossos personagens, né? De preferência sim. Cauã, e aí? Dá pra me ouvir? Tô sim. Me faça como Thalita fez, não me deixou no vácuo aqui, assim, não quero saber como é que terminou a história. Vamos lá. Tá, o argumento também. Sim, diga lá. Tá, o argumento eu escrevi história inspirada nos modelos clássicos de RPG de mesa de fantasia, mais especificamente no D&D quinta edição. A construção do mundo também bebe muito do universo ficcional de fantasia comum aos jogos de MMORPG e JRPG, onde existem diversas raças de criaturas mágicas, poderes sobrenaturais e conflitos homéricos. Okay. Esses jogos, por sua vez, bebem de diversas mitologias e cosmovisões para a construção do seu universo mítico. Esse é o argumento, é? É o argumento. Beleza. Aí a sinopse. Em Varma, no ano 200 do 29º ciclo lunar, 4 desconhecidos entram numa taverna atrás de uma bebida, sem saber que lá dentro estouraria uma briga que resultaria no começo de suas aventuras. Resultante do conflito, um mago real lança uma maldição em Anteros, Duane, Lilo e Lilo por brigarem contra os soldados reais, e em Clemerce, que se abstém de suas obrigações enquanto aprendiz de maga da cidadela e não se põe ao lado dos soldados, apenas ignorando a briga. Os 4 são forçados pela maldição a irem juntos numa missão perigosa atrás de uma pedra de fogo, exigência do mago para desfazer a maldição que os liga. Os 4 devem enfrentar, além dos perigos da viagem, as suas diferenças. Para se livrar um do outro, primeiro terão que aprender a conviver e trabalhar em equipe. Tá bom? Tá bem. Tu lê a primeira parte só, rapidinho. A tua introdução, tu fala ciclo lunar, alguma coisa. Lê, o início. Em Varma, no ano 200 do 29º ciclo lunar, eu inventei isso agora, porque não tinha na história tempo, aí eu criei entendeu? E lugar. Sim. Aí 4 desconhecidos entram numa taverna atrás de uma bebida sem saber que lá dentro estouraria uma briga que resultaria no começo de suas aventuras. Esse é o primeiro parágrafo. Aí, esses quatro desconhecidos são os personagens? São. Aí continua aí. Aí... Eles brigam, né? Alguma coisa.
Sim, vai lá. resultante do conflito, o Mago Real lança uma maldição em Anteros, Duane e Lilo. Pronto. Veja, até aí eu não sei quem são os personagens. Certo? Então, do mesmo jeito que você situou, né? Você só cria agora para situar o lugar. Você deve situar também os personagens. Mesmo que eles sejam desconhecidos entre si, eles não devem ser desconhecidos para o leitor, para quem está lendo sua sinopse. Beleza? Entendi. É isso que eu estava querendo. Quem são os personagens? Então, assim, eu falei para a Thalita, na sinopse, você dá spoiler. Na sinopse, você não esconde nada. Certo? Na sinopse, você conta a história todinha. Vai acontecer isso. E no final também. Fica faltando, vão ter que resolver conversando entre si. Resolver o quê? Então falta esse desfecho. Beleza? Uhum. Mais um? Algum? E aí? Vamos lá, gente. Professor, eu posso falar? Vai, Luan. Peraí, deixa eu É o argumento ou a sinopse agora? Os dois. Argumento e sinopse. O argumento é mais curtinho. Pronto. Eu vou falar o argumento do... É dos 4 personagens, né? Então, cortou. Fala mais devagar. São argumentos e sinopse dos personagens, né? Funciona agora? Já pode ler. Qual é o argumento? Você se baseou em quê para contar a história? O argumento primeiro, Poama. Ele é inspirado numa personagem da novela Os Mutantes, a Agatha, que tem o poder de enxergar longe, como águia. Justamente por isso que o nome dele é esse, o que e um dos seus poderes também, que mais ou menos é a ferramenta, é inspirado no Curupira, no balanço, que pega fogo. Não, Renan. O argumento é baseado na personagem Agatha da novela Os Mutantes. Beleza? Esse é o argumento. Sim. A sua sinopse já começa assim: estamos em tal lugar, com tal personagem, e vai acontecer tal história, Situação, né? tal coisa. Tal situação. Assim. Certo? Então a sinopse ela tem que ser bem objetiva. O argumento, quando você pode ser um poema, pode ser um personagem, beleza. Então o argumento, beleza. Né? Tal personagem da novela Mutante. Agora, como ficou a sinopse? Que história você vai contar para mim? Você vai querer vender? Pronto, eu vou passar a sinopse dele, que diz que ele é um jovem que recebe a grande responsabilidade de adaptar-se ao seu tempo. Ele quem? De Apoama. Certo. Apoama, o primeiro. Certo. Beleza. Aí, no caso, ele é considerado um personagem mitológico, sabe? Porque ele meio que sumiu. E brincando, ele é muito extrovertido mesmo. Aí, em uma dessas brincadeiras, ele acaba viajando no tempo, sabe? Certo. E? Pronto, Aí ele acaba encontrando Vera. Aí eu vou falar o argumento de Vera. Ela foi influência das habilidades de vampiro. Oi? Peraí. Você não faz um argumento e uma sinopse para cada personagem, não. Certo? Ou seja, quem vai aparecer no seu argumento, na sua sinopse, quando você fala Apuã, né? Depois vem Vera. Então, você tem que dizer quem são os personagens que vão aparecer e o que vai acontecer com eles. Certo? Foi o caso de Cauã. Né? 4 desconhecidos. Quem são os 4 desconhecidos? Não, são os fulano tal. Eles são desconhecidos entre si, beleza. Eles podem até não se conhecer, mas eu tenho que saber quem são eles e que eles não se conhecem. Certo? Então, assim, não é um argumento uma sinopse para cada personagem, não. A sinopse é da história toda. Então, quem vai aparecer aí, você tem que estar na sinopse. Então, Apuã vai aparecer, ele tem que dar os poderes e acontece isso. Depois vem Vera. Apuã encontra Vera quando ele viaja no tempo. Como ele viaja no tempo? Sei lá, aparece uma máquina. Então, isso tem que estar na sinopse. A sinopse também é bom, né, para quem está escutando aí,
para vocês entenderem a amarração da história. Né? O que é a amarração da história? É aquilo que pega o gancho, né? Aquilo que vai ele segurar para assistir o filme, né? Aquilo que vai segurar na história. Certo? Então, assim... Entendi. Beleza? Ó, eu vou pedir para você não continuar, porque eu estou precisando dar uma paradinha aqui para a gente começar com um desenho manual, senão eu não vou aguentar. Certo? Pessoal, do que eu comentei aqui de Juan, de Cauã, de Thalita, ficou alguma dúvida o que é uma sinopse, o que é o argumento? E aí? Sigam logo aí, por favor. Beleza? Bom, então a gente vai dar uma parada. E vocês têm que entregar esse argumento e essa sinopse até a semana que vem. Beleza? E provavelmente a gente já começa com o storyboard semana que vem. Ok? Então vou dar uma paradinha aqui e 10 horas a gente volta com desenho manual. Tá bom? Para a gravação aqui.